Shalom, boa noite meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês esta noite. E dando continuidade ao que temos falado, ao longo das últimas semanas, estamos falando hoje sobre amuletos no mundo cristão. E hoje é a 18ª mensagem sobre o tema. O que seria amuleto? Voltando aqui à primeira mensagem, eu dei um breve parecer. O amuleto, ele se torna um ídolo. É tudo que determinados líderes, lideranças de igrejas, sem citar placas de ninguém, nem nomes, te conduzem ao erro, dizendo que você tem que se apegar a isso, se apegar àquilo, se apegar àquilo outro, disfarçado de alguma coisa que seria abençoada para abençoar a sua vida. Então estão jogando Jesus de lado, estão jogando o Senhor Jesus de lado e introduzindo ao longo dos anos diversos utensílios, quase dizendo, só faltam eles falarem em alto e bom tom que a gente não precisa mais de Jesus, porque não sei, objeto X consagrado, objeto Y consagrado vai resolver o seu problema. Mentira. Isso é um engodo, é um engano que eles estão trazendo. Então vejam bem, hoje vamos falar sobre uma campanha que tem se tornado famosa em muitas igrejas, a chamada campanha de Daniel. Uns pedem ofertas, outros não, enfim. Mas te prende alguma coisa a uma prática que Daniel tinha, que nós como cristãos deveríamos ter isso como comum, como um hábito. Igual você levanta, escova o dente, vai tomar um café, que é orar. Nós temos que ter o hábito, fazer da oração como que quase um estilo de vida. Nós levantamos, tomamos banho, escovamos dentes, vamos tomar café, nos arrumamos, uns vão trabalhar, outros vão para a escola, faculdade, enfim. Outros precisam fazer os domésticos, principalmente algumas mulheres, são donas de casa e tal, umas senhoras, enfim. Outros vão para a igreja. Não quero empreender detalhes de cada vida de cada um. Mas todos nós temos um hábito diário. Então a oração, ela tem que ser uma prática diária. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Isso é o que nós devemos fazer. Eu não preciso empreender uma campanha para orar a respeito de um objetivo específico. Eu vou lhe mostrar na palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. A prática da oração. Porque Ele mesmo vivia orando. Amém? E antes de prosseguirmos, amados, gostaria que você compartilhasse com o maior número de pessoas possíveis, no momento, e deixasse seu like, se possível, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Esse é o canal da verdade. Eu trago para vocês a verdade da palavra de Deus. Está aqui. Sem achismo, invencionismos, eu trago tudo com respaldo bíblico. Amém? Então, antes de mais nada, como de costume, eu sempre leio alguns textos chaves aqui antes de prosseguirmos com a mensagem. E hoje, como eu citei, hoje o tema é a campanha de Daniel, que tem virado amuletos nas igrejas, enfim. E vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 25, diz: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo. Para os gregos, é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte, do que a força humana. Romanos 15, 18 e 19 diz: Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio, para levar aos gentios a obediência, mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres e mediante o poder do Espírito de Deus,
Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho, proclamei plenamente as boas novas do Messias. 2 Coríntios 4,18 diz: não nos concentramos, preste bem atenção nesse versículo, irmãos. Não nos concentramos no que se vê, mas no que se não vê. Porque as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Bom, o que mais falar diante desse versículo? Né? Se o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua segunda epístola aos Coríntios, ele diz: porque nós nos apegamos no que se não vê, ou seja, nas coisas não visíveis, e sim nas coisas invisíveis, porque as visíveis são temporais, as invisíveis são eternas. Então, qual uma pessoa, um líder religioso, ele vai te conduzir a você: ah, irmão, essa caneta é consagrada, você escreve o teu pedido que você vai ser abençoado. Isso é uma coisa visível. A fé não é palpável. Não existe esse negócio, é um objeto, é um ponto de contato da tua fé. É mentira. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a fé é no que se não vê. É confiar em Deus. Como diz em Hebreus 11, se não me falha a memória, versículo 6, diz: os que se aproximam de Deus, creio que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. A gente não vê Deus, mas a gente crê que Ele existe. Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, mesmo que nós não o vejamos, é necessário nós crermos e buscarmos a Ele. O próprio Senhor Jesus, ressurreto, né, quando apareceu no cenáculo por uma segunda vez com os discípulos, Tomé tinha duvidado, o que ele fala? Tomé, porque viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, como eu posso utilizar um objeto para dizer que é ponto de contato da tua fé? Isso não existe. Basta você ler Hebreus 11, capítulo 1. Irmão, eu peguei a caneta porque estava à mão aqui, mas há outros objetos. Tá? Não só objetos, como os rituais dentro das igrejas que estão te levando a práticas que aos olhos do Senhor, nosso Deus, é errado, é pecado. Uma idolatria é pecado. Se eu me apego a um amuleto, é pecado, porque o amuleto é uma idolatria, uma forma de idolatria. E como eu já disse aqui diversas vezes, se nós lermos os livros de Juízes, principalmente o livro de Juízes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, vamos ver diversos textos, o próprio Senhor, nosso Deus, falando a respeito dos ídolos. Então não existe esse negócio de ponto de contato da fé, não, irmão. Então vamos prosseguir a mensagem de hoje, né, da campanha de Daniel, a famosa campanha de Daniel. E tem cada vez mais tomado proporções, né, dentro das igrejas. Daniel capítulo 10, versículo 2 a 13. Não vou ler o texto todo, né, porque é longo. E diz o seguinte, né, eu vou resumir. Daniel se propõe a orar e a jejuar para conhecer as coisas do reino e o que haveria de acontecer com o seu povo, com os judeus. E ali ele faz a abstenção de alguns alimentos, e ele já tinha uma prática de orar 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, né? E após o 21º dia, 3 semanas que ele se propõe, né? Após o 21º dia, ele caminhando com mais 2 pessoas no Eufrates, próximo ao rio Eufrates, aparece um anjo para ele e revela as coisas para ele. E fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que tu propuseste no teu coração a saber as coisas do reino, as tuas orações foram ouvidas. Porém, o príncipe da Pérsia, fazendo alusão ao inimigo de nossas almas, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio e me auxiliou, e só agora eu vim.
Então, irmãos, entendam. Por que eu falei de início que nós temos que ter um hábito de orar? Temos que fazer isso como que quase um estilo de vida. Não sair de casa sem orar, quando chegar, agradecer. Ao longo do dia do teu trabalho, você em mente, um banheiro, um outro lugar que você possa reservar um pouquinho, ora, sempre que você tiver um momento, eleva sua mente a Deus. Porque Deus é o único que pode ler o seu pensamento. Então você ir lá no seu local de trabalho, às vezes dá uma pausinha ali, um minutinho, 2, ora, clama a Deus, em mente que Ele vai te ouvir. Então nós vivemos numa guerra espiritual muito grande. E quanto mais você se propõe a orar, como no caso de Daniel, que muitas vezes não é explicado, ele se propôs no seu coração, no seu íntimo, buscar as coisas do reino de Deus e o que aconteceria com o povo judeu, que estava no exílio da Babilônia. E ele já havia uma prática de orar, e só jejuou com esse propósito, e orou por 21 dias. Então, nós não podemos esmorecer em oração. Temos que manter firme o nosso propósito. A Bíblia fala que Deus se agrada daqueles cujo coração tem um propósito firme. Entendeu? Então, dando continuidade, vamos ler Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesus, contando uma parábola para os discípulos, diz o seguinte: Então Yeshua contou aos talmidim. Jesus contou aos discípulos uma parábola para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Senhor Jesus dando essa instrução aos seus discípulos. E deixou registrado isso para nós hoje. Então eu tenho que ter o hábito de oração. Eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus. Como é que eu tenho uma vida de comunhão com Deus, irmão Romo? Leia a palavra, busque, medite. Ore. Ore sempre. Não é quando tiver vontade, não. O dia que porventura não tiver vontade, é uma luta espiritual que você está passando. Muitas das vezes, setas do inimigo, o desejo da carne contra o espírito, porque a Bíblia fala que as coisas da carne militam contra o espírito, e as coisas do espírito, falando do Espírito de Santo, do Espírito de Deus, milita contra as coisas da carne. Então, dobre seu joelho, ore, ore um Pai Nosso, leia um salmo, qualquer texto bíblico. Não se prenda só a salmo, leia qualquer texto bíblico. E em comunhão com a palavra, você ora. Como assim, irmão Romulo? Vamos lá. Como eu preguei aqui sobre a unção, Tiago, capítulo 5, versículo 14 diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros ou os anciãos da igreja, e estes farão unção com óleo sobre o enfermo, e orarão por ele. E o Senhor, Deus, o Yeshua, Jesus, o levantará. E se esta pessoa tiver cometido pecado, serão perdoados. Não é o óleo que levanta. É um óleo, amuleto? Nesse caso aqui não, porque Jesus foi dado uma direção. Eu não vou usar para ungir celular, carro, moto, chave, enfim. Não vou aprender isso, porque já existe essa mensagem no canal, você pode acessar. Mas Jesus, então você tem que ter um propósito, uma vida de oração. Isso é que é o importante, isso que Jesus está dizendo. Voltando lá. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Então orem, jejuem, leiam a palavra, busquem direcionamento de Deus. O Senhor Jesus disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3, você pode ler. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas é a palavra de Deus. É igual no canal aqui eu prego a verdade, a palavra de Deus para você, para que o Espírito Santo, que inspirou os homens que ele escolheu para escrever essa palavra santa, para que ele possa abrir o teu entendimento, para que você não tenha mais a mente cativa com mensagens opressoras que te
travam, te prendem e te conduzem de uma forma muitas vezes covarde. Desculpa a sinceridade, a franqueza, mas eu tenho como objetivo aqui pregar a verdade para você, trazer você a verdade das Escrituras. Entendam bem, irmãos. Então não se deixe ser cativo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Paulo, né, que ele fala: eu tudo que lhes ensinei, que recebi do Senhor. Ele, em comunhão com Jesus, o Espírito de Cristo, em outras palavras, repete o que Jesus falou em Lucas 18:1. Orai sem cessar. Orai continuamente. Não é você dobrar teu joelho, parar, na hora do almoço, na condução, seja trem, carro, ônibus, enfim, não importa. Parou no sinal, fecha os olhos, ou preste atenção, foca, porque você está no trânsito, irmão. Então foca ali a mente em Deus. Você pode estar conduzindo ali teu carro e foque com a mente no Criador, no Deus Todo-Poderoso. Então, amados, é de suma importância que nós tenhamos esse hábito. Como nós nos alimentamos todos os dias, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, enfim, crie esse hábito de sempre ler a palavra de Deus, sempre orar. Você não deixa de se alimentar, salvo quando uma pessoa faz jejum. Mas o cotidiano você se alimenta 3, 4, 5 vezes por dia, dependendo da situação, dependendo do organismo de cada um. Então crie esse mesmo hábito de orar. Orar e sem cessar. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desanimar, dependendo da versão. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje, né? Trazendo aqui, né? Não se prenda a campanhas, a campanha de Daniel, porque você vai ter bênçãos retidas. Não, irmãos, tem um propósito firme. A palavra de Deus diz: Deus se alegra, se agrada daquele cujo coração tem um propósito firme. É a palavra de Deus que diz. Então estão trazendo uma campanha hoje, você se prender a uma campanha, quase algo palpável, em alguns lugares te dão envelope, enfim, não importa. Mas eu, como li aqui, né, em 2 Coríntios 4:18, que a gente se apegar ao não visível, ao mundo espiritual, como está em Hebreus 11. A fé é o fim fundamento das coisas que se não veem. Se eu não vejo, para que eu vou receber um envelope, um propósito, não tem o nome de uma campanha? Paulo nunca pregou a campanha nenhuma, ele chegava e pregava a palavra de Deus pura e simplesmente. Como já citei aqui várias vezes, vários textos. Ele pregava o Messias executado. Não pregava o objeto de execução do Messias, e sim o Messias executado. Olha a diferença. Ou seja, ele não mostrava o objeto, não se desapegar ao que o objeto de execução do Messias. Em alguns lugares vão dizer a cruz. Não. Ele pregava Jesus, Messias, executado, crucificado, dependendo da tua versão. E não o objeto aonde foi executado o Messias. Olha a diferença. Então não tem que me apegar ao palpável, né, ao objeto material, não, porque a fé não se apoia em nada visível. A fé se apoia no invisível, no sobrenatural. Quando você ora por uma pessoa que está enferma ou desempregada, você está movendo o sobrenatural. Você não está orando, você está batendo na porta da empresa lá, batendo, não, dá emprego para aquela pessoa, não.
Você está invadindo, entre aspas, o mundo espiritual e orando, intercedendo por uma pessoa. Como a própria palavra diz, interceder uns pelos outros, orai uns pelos outros. Então você está cumprindo a palavra de Deus. É quando você está em comunhão com a palavra, em conformidade com a palavra de Deus. Como eu citei o caso de Tiago 5, quando você está orando por um enfermo, Tiago 5,14, você está em conformidade, em comunhão com a palavra de Deus, e Deus atua. Porque Deus fala, eu sou zeloso pela minha palavra para cumprir. Não é palpável. Amém, amados? Gostaria de fazer uma oração para encerrarmos a mensagem de hoje, né? E mais uma vez reforço o pedido para que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível, para que pessoas sejam esclarecidas e sejam libertas desses julgos que as igrejas hoje têm trazido e praticamente jogando Jesus Cristo de lado. Está errado. Está errado. Ele é soberano. Foi ele que morreu por nós. Não foi a campanha de Daniel. Não foi o amuleto X, Y, caneta. Nada disso. Foi Jesus. Então se apegue a Jesus. Se apegue à palavra de Deus. Ore, jejue. Eu sempre falo isso aqui. Estudem a palavra de Deus. Meditem na palavra de Deus. E mais uma vez, deixa aqui um comentário aqui, quem tiver interesse, né, sobre a Bíblia, que eu costumo pregar, como alguns irmãos perceberam, alguns termos um pouco diferentes, podem escrever para o e-mail pregadorlogos@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar com os amados irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa palavra, por meio do Teu Espírito Santo, venha penetrar no mais profundo ser de cada um, a ponto, Deus, de dividir alma e espírito juntas e medulas, e que para discernir, ó Deus, intenções e pensamentos do coração e da alma. Pai, que seja quebrado todos os grilhões, todo o jugo do inferno agora, na mente de cada pessoa, onde essa palavra chegar, Pai. E que vidas venham ser salvas, curadas e libertas pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado e exaltado e engrandecido. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, mais uma vez, compartilhe essa mensagem. Deus abençoe vocês, o resto de final de sábado de vocês. Tenham um domingo poderoso, grandioso na presença de Deus, abençoado. Você, toda a sua família, toda a sua casa. Amém? Deus abençoe todos vocês. Shalom. Eu, irmão Romulo, me despedindo mais uma vez aí, hoje da mensagem, canal Pregador Logos. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Shalom. Deus abençoe a todos.